Nós temos dois bate-papos hoje na manhã da quinta-feira, 5 de junho, aqui na programação da Rádio Independente. O segundo deles é com o deputado estadual, capitão da Marinha, Martim Todesco Adriani, do Republicanos. Nós vamos falar sobre muitos assuntos, mas o Martim, Aline, ele atuou aqui na enchente de setembro, na enchente de novembro e nas enchentes do ano passado, entre os meses de abril e maio, inclusive no resgate de pessoas. Capitão, como vai? Muito bom dia. Muito bom dia a todos que estão nos ouvindo pela Rádio Independente. É uma honra aqui novamente estar no Vale, retornando essa semana. Segunda-feira estava presente aqui também na audiência pública que a gente teve na Câmara de Vereadores, parabenizar o vereador Ramatiz, o vereador Mano, que tomaram essa iniciativa dessa audiência pública contra essa questão dos pedágios que vai sangrar mais ainda a região. E realmente toda vez que eu volto para o Vale, não tem como não lembrar de todos aqueles momentos que a gente passou em setembro, em novembro, em maio. Estava comentando aqui para os ouvintes, estava comentando aqui antes da gente entrar no ar, tudo que a gente fez ali, não só na parte de resgate de pessoas, mas também na organização dos gabinetes de crise, apoio às cidades. E realmente, hoje eu tenho o Vale, sem demagogia, sem nada, no coração, por causa que me envolvi muito aqui com a situação, com as pessoas, e hoje a missão, tenho certeza de todos do Vale, como a minha, é voltar, é reconstruir o Vale e realmente fortalecer toda a economia, a defesa contra enchentes, qualquer calamidade aqui no Vale do Taquari. Deputado, vamos resgatar, por mais que novembro tenha sido muito difícil, uma grande enchente, ela veio com uma outra configuração. Nos parece que a gente, às vezes, até acaba esquecendo de citar a grande enchente de novembro pela configuração que ela veio, né? Pela força das águas diferente. Foi mais desafiador chegar aqui em setembro ou em maio deste ano? Olha, setembro foi marcante, várias situações, mas, por incrível que pareça, para mim, novembro foi algo que eu sempre vou carregar na minha mente. Em novembro, pouca gente fala, isso daí é uma crítica que eu falo direto ao governo federal, ao governo estadual, que todo mundo fala das inundações, todo mundo cita maio, e esquece do que a gente passou aqui em setembro e em novembro. Em novembro marcou muito, por causa que quando teve a situação, o pessoal vai se lembrar, choveu um pouco, mas estava sol. Não chovia aqui, né? Não chovia aqui. E eu fui para Roca Salles e a cidade já estava dividida ao meio ali, praticamente bem na JBS já estava dividido. Eu cruzei ali com a embarcação dos bombeiros e a gente só estava eu, mais 2 bombeiros militares, ou se não me engano, 2 ou 3 bombeiros civis. E a gente começou a pedir para as pessoas saírem das suas casas, ir para o hospital ou para a parte mais alta ali da igreja. E a gente foi fazendo isso ao longo do dia, as pessoas, tá sol, não vai subir a água vai subir. E sol com a água começou a subir numa velocidade que a gente já estava acostumado em setembro. E eu me lembro ali quando estava à noite, a gente já estava no hospital, só para vocês terem ideia, quem conhece Roca Salles, ele já tinha entrado com a embarcação no hospital, eu amarrei a embarcação na escada, ali para o 2º andar. Chegou, se não me engano, a água estava chegando no 3º ou 4º degrau da escada. E já tinha resgatado todos, daí a gente teve uma última chamada, tem uma pessoa que solicitou resgate. Aí fui eu, ali mais 2 bombeiros, a gente foi resgatar essa pessoa. A gente parou a embarcação, colocou a pessoa na embarcação, só que essa embarcação dos bombeiros já estava trabalhando desde setembro. Então, ela já estava bem danificada. O hélice da embarcação, o motor. E quando a gente estava retornando ali pro hospital, veio uma enxurrada assim, sem precedentes e nos levou literalmente ali para o olho do furacão, bem na zona ali mais baixa da cidade, onde é a zona de convergência das águas. E foi marcante para mim que a embarcação virou. Então, a gente foi todos para a água. No primeiro momento a gente conseguiu ali deixar a vítima e um outro bombeiro civil em segurança ali. E nesse momento que a gente deixou, veio outra enxurrada, eu e os bombeiros militares, e dos 2 bombeiros militares a gente foi arrastado para essa local totalmente de convergência das águas. Só para gente ter ideia, a gente demorou acho que uns 30, 40 minutos. Eu fiquei agarrado num poste, depois foi uma planta,
para a gente conseguir chegar numa casa, que mais ou menos a casa ficava 20 metros da gente, demorou mais de 30 minutos, daí a gente escalou a casa e passou a noite ali no telhado, a água subindo, porque não tinha condições de resgate, então a gente esperou o dia amanhecer. Capitão? Sou mergulhador da Marinha. É mergulhador também. Mergulhador também da Marinha. E assim, ó, com toda a minha experiência ali, passei maus bocados ali na situação. E eu só quero fazer um parênteses. Ali, realmente, por que marcou demais? Não só pelo esse acidente que teve. Mas no momento que eu estava ali no telhado da casa, esperando o dia amanhecer, a gente começa a entrar em reflexão, né? Aí tu começa a olhar aquelas outras casas que estão ao redor e ficar claramente, tu vê uma casa bem trabalhada, que a pessoa teve carinho, que era um sonho de uma pessoa. E dava para ver bem certo que ela foi destruída e a pessoa começou a reconstruir e veio em novembro e destruiu de novo. Então marcou muito. Para mim, realmente, eu senti na pele ali o que é aquele desespero da água subindo. A gente não sabia se a água ia subir, a gente ia ter que passar para um outro telhado, e como é que tem a nossa situação. E naquelas horas, na madrugada fria que eu passei, foi uma reflexão muito grande. E, cara, eu senti realmente a dor daquelas pessoas que perderam tudo, que ali são sonhos que a água levou. Então, realmente, apesar de não ter sido em proporções a maior enchente, a de novembro foi que realmente mais me marcou por esse sentido. Que em volume, né, Aline, foi praticamente idêntica à de setembro. Exato, ela só teve uma configuração diferente. A de setembro nós tivemos a água chegando daquela forma violenta, rápida, né? A imagem de Roca Salles nos mostra isso, Exatamente. As câmeras de segurança no entardecer daquela segunda, cidade tranquila, o comércio fechando. Quando era 9 da noite, a cidade estava tomada pela força das águas. E maio, daí foi uma catástrofe, né? Porque teve a água que caiu aqui, somada depois à água que veio da região serrana. Então, ela literalmente era água de todos os lados. Por isso que acaba que em novembro a gente coloca num lugar houve um tempo de resgate, houve um tempo de sair, mas foi uma tempo grande... de reação, né? Mas foi por isso que eu tento mostrar para as pessoas, porque falando pro pessoal do Vale, eu tive recentemente num intercâmbio nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles fizeram um programa baseado aqui no Rio Grande do Sul. Eles analisaram tudo o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul e fizeram um programa de 15 dias. E eu fui convidado pelo governo americano para participar desse programa, totalmente pago por eles, zero custo para o Estado. E tinha outras pessoas ali, foi uma delegação de 10 pessoas do Estado, com diferentes posições. E na primeira reunião lá, eu vi que as pessoas estavam falando de maio, não, porque a água subiu devagar. Aí eu parei e realmente estava junto comigo aqui a Diana, que é aqui do Vale, que ajudou muito na parte dos abrigos, que é ali de Colinas. Aí eu falei, Diana, o pessoal não tem noção do que aconteceu aqui no Vale do Taquari. Tanto que a gente parou e eu e a Diana, a gente explicou, vamos pra cá, a gente vai explicar como é que é a questão do Vale do Taquari. Lá foi enxurrada, ela levou casa. E a gente conseguiu mostrar isso pro americano, o americano parou, olhou pra gente e falou assim, olha, aqui a gente teve Katrina, teve várias situações, mas pelo que vocês estão falando, eu acho que é a gente que tem que aprender com vocês. É que o que acontece, né, deputado? Quando a gente fala de Porto Alegre, região metropolitana, essa água vai indo, tem um time, né? Tem um time que aqui não tem. Aqui não tem. O rio responde muito rápido. Só né? que quem viveu aqui sabe a força das águas. Por exemplo, pega ali Cruzeiro do Sul ali, um bairro inteiro. Eu levei pessoas lá e falei, aqui tinha 600 casas. Não é possível. Aqui tu não consegue. Parece um campo agora. Então as pessoas não têm ideia do que a gente sofreu aqui com a força das águas. Isso daí que eu tento mostrar, que as pessoas às vezes não... Em setembro, quando aconteceu, eu fui na Assembleia Legislativa, fiz diversos projetos de lei, falei com todos os deputados, independente de posição partidária, falei com todos, o pessoal não se consternou com a atenção do Vale do Taquari. Só que somente em maio que eles começaram a dar razão, porque eles sofreram na pele aquilo. E a questão de Porto Alegre, não estou querendo diminuir o desastre que deu na região metropolitana, que foi sem precedentes. Mas eu dizendo aqui, foi outro tipo, que foi enxurrada, água com força. Então, essa é a situação que eu sempre tento mostrar para todos por que o Vale precisa tanto de ajuda, tanto na prevenção como na reconstrução. Capitão, o que pode ser feito? E daí tu cita o bairro que foi mais arrasado aqui no Vale do Taquari, que é o Passo de Estrela, inclusive agora mudou de nome já. Vão começar a construir no novo Passo de Estrela as casas. Mas existe uma súplica, quase que um desespero das pessoas do Vale do Taquari. O que a Assembleia, o que um deputado pode fazer para tentar acelerar? A gente sabe que os processos estão em andamento, os processos estão aí e os projetos também estão prontos, mas existe uma demora, uma morosidade. Como é que a gente pode acelerar o processo para a reconstrução
construção de casas. Se ganhar um mês, já é alguma coisa. É isso que o munícipe, o morador do Vale do Taquari, está suplicando, está pedindo para vocês, políticos. Olha, meu amigo, eu venho direto, isso daí é algo que me causa uma agonia tremenda. A gente vem cobrando, seja do governo federal, seja do governo estadual, uma agilidade. As pessoas pensar que... Não, aí a pessoa, passou um ano, eles gostam de usar o referencial de maio. Eu disse, não, passou mais de um ano, lá em setembro o pessoal não tem casa, não foi construído, não foi colocado um tijolo. Então a gente vem assim numa pressão gigantesca, apesar de ser pouquíssimos deputados ali que estão fazendo essa pressão, porque infelizmente agora vai uma crítica total ao governo federal. Todo mundo sabe que minha crítica é direta, mas é o governo estadual. Eduardo Leite, para de fazer filmezinho publicitário, é o Dudu do marketing. Faz filme, agora fez um documentário aí de quase 40 minutos, desses 40 minutos, mais de 10 minutos só ele que aparece, abraçando as vítimas, chorando, é a publicidade toda. Aí estão averiguando se gastou mais de 500 mil reais para a divulgação desse documentário. Hoje o governo do estado, sabe quanto é que ele gasta em publicidade e propaganda do governo? Saiu agora, mais de 160 milhões. E eu falo, né, por que não vai aplicar isso no Vale do Taquari? O pessoal tá casa. Então é uma crítica, a gente já está mobilizando muitas situações, porque não é só a morosidade na construção das casas, é a morosidade na preparação do Estado, porque infelizmente eventos climáticos desses estão se mostrando cada vez mais frequentes. Então hoje o que eu vejo é uma morosidade tremenda em todos os pontos, e o governador gastando o dinheiro com situações de publicidade que não precisa, enquanto as pessoas estão sem casa. E isso não é só as casas. Olha a nossa saúde do Rio Grande do Sul. Está colapsada. Então, uma crítica total ao governo do estado. A gente está pressionando, estamos cobrando. E, realmente, o que eu falo para todos? Ano que vem é eleição. Se a gente cobra e não tem resultado, a melhor resultado, a melhor resposta que o pessoal do Vale tem que ter é o ano que vem nas urnas. A gente tem que botar ali, deputados comprometidos, senadores comprometidos e principalmente um governador comprometido de fazer o certo e gastar o dinheiro. Aí eles falam que é dinheiro público. Dinheiro público é dinheiro nosso. O nosso dinheiro tem que voltar para essas obras estruturantes, para dar moradia. Então, acho que a principal resposta é o ano que vem nas urnas. Olhar esse atual chapa desse governo, Eduardo Leite e Gabriel Souza, do MDB, e o ano que vem fazer a diferença e botar realmente governadores comprometidos com o Rio Grande do Sul. Mas, deputado, tem como agilizar? Porque essa sua fala é a nossa fala frequente aqui, que a gente acaba falando, foi em maio. Se nós só considerássemos maio, já passou um ano. Já passou um ano. Se nós considerarmos setembro, e falávamos há pouco, na segunda, se não me falha a memória, com o prefeito de Encantado, Jonas Calvi, que dizia, nós não temos uma casa. Né? Nós não subimos uma casa. Se a gente falar de setembro, nós estamos indo para 2 anos. Eu fico imaginando, deputado, esse lugar que o senhor se refere ali em Cruzeiro do Sul, você trabalhar uma vida inteira e ter ali uma casa, e hoje este lugar é classificado como zona de arraste. Isso deve doer de uma forma que a gente não consegue descrever. E essas pessoas estão, hoje não mais em abrigos, mas em casas provisórias, que fica bem distante do que é o ideal. E a gente percebe a pressão de algumas lideranças, é o seu caso, se posicionando desta forma, mas na prática tem algo que a gente consiga fazer para agilizar, para dar um prazo, para dar um suspiro para essas pessoas que estão nesses espaços provisórios? Olha, eu vou ser bem sério. A minha questão de política não é vender ilusões. Hoje, a gente não tem nenhuma perspectiva desse governo. E isso me causa uma agonia, porque no momento que eu candidatei e estou como deputado, eu tinha aquela ideia que eu conseguiria fazer algo. Mas a agonia vem tamanha que a gente está cobrando tudo e parece que alguns deputados, para dizer muitos deputados, têm aquela blindagem ali no governador, o sistema se blinda de tal forma, por exemplo, na Assembleia Legislativa, hoje a gente tem com a proposição de querer abrir diversas CPIs, por exemplo, a questão que aconteceu lá atrás. Hoje é uma ferramenta que a gente tem na Assembleia Legislativa para cobrar a questão da CPI. Foi aberta assinaturas para, por exemplo, para a CPI da CE Equatorial RGE. Faltou uma assinatura. A gente só conseguiu 18 assinaturas. Então, a gente tem várias ferramentas na Assembleia Legislativa para quando se esgotarem, vamos dizer assim, essas cobranças de forma formal, ir para a investigação. Porque eu falo, o que está acontecendo aqui no Vale pode estar beirando a parte de ser criminoso.
Não só a questão da construção das casas, mas da preparação para as enchentes. Então, isso que a gente está tentando buscar, mas infelizmente a gente não tem uma estrutura hoje de apoio parlamentar para a gente conseguir, vamos dizer assim, exercer vamos dizer assim, ter essa ferramenta mais de cobrança que é a CPI na Assembleia Legislativa. Deputado, de minha parte, eu quero ainda uma fala sua sobre o pedágio, a concessão dos pedágios do Bloco 2, que vai afetar diretamente a vida aqui da população e das pessoas do Vale do Taquari. A concessão ela vai ser, ela está imposta, né? Então nós teremos uma concessão aqui no Vale, mas o que a gente está numa batalha grande aqui em relação ao preço. Você falou em 23, o pessoal está tentando 14, 15 centavos, tem um papo de bastidor aí que parece que vão fechar na casa dos 20, o que seria um verdadeiro absurdo, porque nós pagaríamos um pedágio extremamente caro para 2 anos sem obra. Para 2 anos sem obra nenhuma. Então gostaria de um posicionamento, de uma avaliação tua. No mesmo tom da Aline, o que pode ser feito para que a gente evite um preço totalmente abusivo no pedágio? Bom, primeira situação, o amigo falou totalmente, gente, então em ponto. É uma concessão sendo imposta. Isso aí nunca pode acontecer. A questão, principalmente, a gente está buscando que não tenha essa concessão nesse momento. Tem que ter para obras estruturantes, isso. O Vale está se recuperando. Isso que eu não consigo entender qual o pensamento desses governantes. Cara, o Vale passou por tudo isso. Daí vão botar mais um imposto. E eu falo, muitos empresários, alguns empresários estão a favor da questão do pedágio, porque dizem, a gente precisa de obras estruturantes. Isso daí é chantagem. Chantagem. Não, se vocês não colocarem o pedágio, eu não vou conseguir fazer obras estruturantes. Isso daí é chantagem do governo. Senão que não vai ver tudo que esse pedágio ali, e a gente está brigando por uma migalha. Era 23 centavos. Se a gente conseguir 20 centavos, a gente não pode brigar para essa migalha. Pensar, por exemplo, que tem pessoas ali com esse negócio de free flow, que vai botar mais diversas portais de free flow aqui no Vale. Pessoas, por exemplo, ali da cidade de Cruzeiro do Sul, para levar o filho ali na creche, vão ter que pagar pedágio. Então, isso é um absurdo. Hoje, o que eu estou buscando? São diversas reuniões que a gente está... audiências públicas está realizando. Hoje, nesse momento, está acontecendo uma audiência pública na Assembleia Legislativa, mais uma, e a gente está preparando uma grande mobilização com prefeitos, vereadores, deputados. Hoje, a gente tem já adesão de, acho que, 18, 19 deputados estaduais, 5 deputados federais, um senador. O que é nosso pedido para o governador? Não faça essa concessão nesse momento. E pegue aquele 1,3 bi que eles querem usar como aditivo ali na concessão e invista na questão de obras estruturantes aqui no Vale. É isso que precisa. E outra situação, não, então vamos seguir com a concessão. Eu acho que a parte mais hombridade do governo do Estado nessas concessões, se tu for olhar ali o dinheiro que o morador do Vale vai pagar, 25% vai de lucro para as concessionárias. E 27% vai de imposto para o governo. Só um pouquinho. No mínimo, o governo tinha que ter a hombridade de pegar esses 27%, fazer uma isenção e diminuir a taxa do pedágio. Aí o que acontece? A gente paga tanto imposto e aquela velha sentimento que fica no nosso ali, será que a gente vai pagar esse mais imposto? Esse dinheiro vai para a construção das rodovias? Então, primeira situação é acabar com essa concessão e esse 1,3 bi seja investido aqui na obra estruturante do Vale. Se não conseguimos isso, no mínimo o governo tem a hombridade de isentar o imposto de 27%, porque daí o pessoal vai pagar o pedágio, 25% vai para a empresa, não me lembro agora a porcentagem que vai para manutenção e consertar a rodovia, e 27% vai para o bolso do governo, mais um imposto aí que ele vem gastar em outras coisas que a gente nunca vê o resultado. Então, essa cobrança, e eu vou falar uma coisa para o amigo e para a Aline. A gente começou várias audiências públicas ali, essa pressão, e hoje o governo do Estado está sentindo, tanto que atrasou muito da questão das concessões, está abrindo para o diálogo, que é algo que esse governo não faz. Então, é a pressão. Se algo funciona... que qualquer governante tem medo, é a questão da pressão popular. Então é isso que a gente está buscando cada vez mais. E eu digo, vai ter uma grande manifestação na frente do Piratini, apartidária, para realmente forçar o Dudu do marketing, esse governador totalmente que não tem cuidado com o Rio Grande do Sul, que vai abandonar o Rio Grande do Sul novamente agora em março para esse sonho presidenciável,
para ele realmente voltar atrás e não castigar mais ainda o Vale do Taquari. Deputado, o senhor acredita, na sua fala, o ideal seria que nesse momento nós não tivéssemos a concessão, não tivéssemos a instalação do pedágio aqui, né, das praças ou, enfim, do sistema Free Flow aqui. O senhor acredita que essa possibilidade de segurar esse projeto para outro momento, ela, mediante a pressão que está sendo feita e seguirá sendo feita, inclusive com esse protesto, pode acontecer? Ela é uma possibilidade tangível, real? Aline, eu não vender sonhos para a população. Quando eu prometo algo, eu prometo o meu esforço, a minha mobilização para tentar conseguir uma demanda, resolver um problema. Então, o que eu posso prometer ali? A gente vai até os últimos momentos, o que tiver ao nosso alcance necessário para que o Vale não sofra mais ainda. E o governador, por menos que tenha um momento de lucidez e pare de castigar o Estado. E, novamente, esse governador vai abandonar nosso Estado, como fez lá na outro mandato, vai abandonar novamente. Na verdade, ele está mostrando que não está nem aí para o Rio Grande do Sul. Ao ponto que, igual eu falei, está gastando um absurdo de verba de publicidade. Imagina a diferença que não ia fazer 160 milhões para o Vale do Taquari. Eu digo mais, outra situação, até fui para a tribuna, que é um dado que eu tenho que eu posso falar para a população. Olha esse absurdo. Pouca gente ficou sabendo disso daí. O governador Eduardo Leite autorizou uma abertura de licitação para contratação de coquetel institucional. Isso mesmo que está ouvindo, para comprar pastelzinho, suquinho. E o valor desse coquetel? 16 milhões. E eu fui lá para a caneta, fiz a comparação com 16 milhões, eu conseguiria abrir diversos leitos de UTI. Com 16 milhões, eu conseguiria construir, sabe quantos? Mais de 140 casas populares. Estou falando só de 16 milhões. Então, isso mostra a falta total de comprometimento desse governo. Isso daí, por isso que eu digo, está beirando quase assim, daqui a pouco, quase a parte criminosa. Cara, será que ele não vê isso que eu tento mostrar para as pessoas, a dor desse pessoal do Vale que perdeu tudo? Então, por isso que a melhor e maior resposta que a gente tem que dar é o ano que vem, 2026, nas urnas. E isso que é a bom da democracia. A cada 4 anos a gente tem a possibilidade de mudar aquele sistema e, pelo menos, ter a esperança do novo sistema que entrou possa fazer alguma coisa. E se não fizer, muda novamente, até a gente acertar realmente alguém que retribua tudo que o Rio Grande do Sul mereça. Deputado, muito bom falar contigo. Capitão Martim Todesco Adriani, do Republicanos, conversando com a gente nesta manhã de quinta-feira. Até uma próxima. Muito obrigado a todos, sempre à disposição da Rádio Independência e um bom dia a todos aí do Vale do Taquari.